bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos. Que alegria de poder entrar agora no seu santo e abençoado lar e dar aquele abraço carinhoso, desejar tudo de bom, muita paz, muita vida e muita saúde, minha gente. E por falar em saúde, é claro, já está no ar, ao vivo e em cores, para todo o Brasil, o nosso programa Vida e Saúde, programa que já tem essa marquinha registrada aí no seu coraçãozinho, na sua casa. A união, aqui no Vida e Saúde, a união sempre entre a ciência e a espiritualidade. A fé e a medicina caminhando sempre juntas. Já se encontra aqui nos estúdios Vida e Saúde o Dr. Jefferson Moreira, ele é médico neurocirurgião, aceitou o nosso convite para falar sobre essa realidade que anunciamos aí, o Parkinson, a doença de Parkinson. Vamos entender, será que é só a tremedeira que é a característica ou tem mais coisa? Hoje vamos entender passo a passo como se manifestam os sintomas e os tratamentos hoje que a medicina oferece, viu, gente? Mas não é só isso não, nós vamos assim, claro, rezar com você, rezar por você e para isso eu quero que você participe com a gente também, minha gente. 0800 777 0021, 0800 777 0021 para você ligar, para você mandar a sua pergunta no final do programa. Olha aqui, ó, no final do programa nós temos a imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. Eu quero rezar com você e por você quero que a sua intenção chegue aqui também, viu? A sua pergunta a gente vai encaminhar para o Dr. Jefferson, mas a sua intenção a gente deposita aqui na imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. A nossa superprodução preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Jefferson sobre o Parkinson. Sejam todos bem-vindos, vai ligando para a sua família, para os seus vizinhos, afinal de contas, o programa já está no ar. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Fazer uma caminhada no parque, ter equilíbrio ao sentar em um banco, ações simples como essas podem ser um desafio para pessoas com Parkinson. Um gesto de carinho que podemos fazer com as pessoas que sofrem de Parkinson é procurar saber mais sobre o assunto. No Brasil, já são mais de 200 mil pessoas, mas ainda poucas sabem como lidar com ela. Causado pela diminuição da dopamina, uma substância no cérebro, o Parkinson geralmente aparece em pessoas acima de 60 anos. A doença é conhecida pelos tremores, que nem sempre acontece. Em algumas pessoas, os sintomas podem ser dificuldades para engolir, perda de expressão facial e lentidão dos movimentos. É o caso da Roseli. Eu não tenho o tremor como muitas pessoas têm, fica tremendo. Eu tenho falta de força. Para mudar uma coisa de lugar, para varrer é complicado, para catar o lixo é complicado, para lavar uma louça é complicado, é tudo lento, eu vivo em câmera lenta. Parkinson, para mim, é como se fosse uma fileirinha de formigas com as anteninhas todas dando mensagem para elas. Você mexe o braço, você mexe o pescoço, você levanta o lixo, você lava a louça. Então, uma quebra, então fica deficiente. Então, eu tenho que lutar para aquela anteninha voltar a funcionar. Então, eu não posso deixar, por exemplo, a força acabar. Eu tenho que fazer tudo. Eu faço yoga, eu faço musculação. Enfim, eu luto junto com a doença. Para Geni, saber respeitar as limitações que a doença trouxe ao marido é conseguir levar a vida como antes. Isso é uma questão de cumplicidade. O meu marido acordou com isso. Você imagina? Você com 40 anos, você acordar e falar assim, nossa, Geni, meu lado esquerdo está paralisado. Eu falei assim, teve um derrame. A primeira coisa que eu pensei, porque nem imaginei com 40 anos a pessoa ter Parkinson. No começo eu falava, vem rápido. Você está demorando. Ele, calma, eu chego, fica, entendeu? Então, no fim, você tem que ter essa cumplicidade do dia a dia. E não é só eu como esposa. Tem que ter, a minha família tem que entender, a família dele tem que entender, a minha filha tem que entender, todo mundo. Porque senão ele sofre demais, ele já sofre pelo preconceito que existe da sociedade. Porque a sociedade tem preconceito. Por exemplo, o meu marido no começo, a parte social, ele não queria mais sair. Por quê? Você vai comer num restaurante, o que você está fazendo? Você derrama mesmo, você está tremendo. Parkinsoniano, há 16 anos, seu Omar conta como a doença mudou a forma de ver o mundo. Ela desenvolveu assim, a capacidade de enfrentar a doença, de não ceder. E arrumei a alternativa também, porque os exercícios são fundamentais no Parkinson. A gente procura viver hoje ou amanhã,
porque daqui 2, 3 dias a gente não sabe como vai estar. Então, a gente traz uma visão assim mais ampla, mais concreta, mais rápida de como tocar a vida. Presidente de uma ONG na cidade de Campinas, ele fala da preocupação em ajudar as pessoas e incentiva a terem uma vida melhor. Porque a gente constatou que pouca gente conhece a doença. E quem conhece a doença não tem noção de como ela desenvolve. A pessoa tem que aceitar a doença, não adianta, e enfrentar. Porque a pessoa, quando sabe que tem a doença, ele se esconde, ele fica triste, então fica quieto num canto. É o que a doença quer, para ela poder evoluir com mais rapidez. Então, é uma mensagem que eu deixo de luta, não se entregar de jeito nenhum. Interessante, muito bem feita a matéria, aí a gente pode destacar vários temas aí em relação à doença em si, né? O doente, a família. Olha quanta coisa a gente vai poder hoje abordar no Vídeo Saúde, falando sobre o Parkinson. Mas agora vamos acolher, né? Se tem alguém nesse planeta que entende da doença, de todo o sistema neurológico, está aqui hoje. Ele é médico neurocirurgião, Dr. Jefferson Moreira. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vídeo Saúde, doutor. Sempre um grande prazer vir aqui conversar com vocês. Doutor, a gente viu aí porque 40 anos, você já viu o testemunho daquela senhora lá? Eu tenho que entender, a minha filha tem que entender, a minha família tem que entender, a família dele tem que entender, ou seja, com 40 anos não é uma doença, isso é raro acontecer, doutora? Tem alguma faixa etária que ela começa? Como é que é? Normalmente ela surge por volta da 7ª década de vida. 65, 70? 63, 65 anos, Entendi. né? Estima-se que no Brasil, aproximadamente 1% da população acima dos 65 anos tem doença de Parkinson. Se a gente for considerar em números absolutos, a gente está falando de aproximadamente 200 mil pessoas no Brasil. É 200 mil pessoas, doutor. É bastante gente. Ela é silenciosa, ela tem um fator genético também, como é que é? Tem um componente genético também, né? Ela pode vir, como a esposa dele comentou, depois de um AVC, né? Uma isquemia cerebral. E normalmente depende da faixa etária. Quando ela começa um pouco mais cedo, por volta, pode ocorrer da 5ª, 4ª década de vida, ela tende a ser um pouco mais agressiva. E quando ela vem aí por volta da 7ª década, ela tende a ser um pouco mais insidiosa e lenta. Vai variar. E ela pode surgir do nada também, doutor? Assim, do nada foi... O que é? De repente tem um fator genético, mas não é só o genético, não é só o fator hereditário. O que ela surge? É a alimentação, é estilo de vida, etc. Como é que se manifesta? É na reprodução celular que se manifesta, que está ali uma doença? Como é que é? A doença de Parkinson, ela é causada pela depressão, né? Pela falta de uma substância no cérebro. A dopamina. A dopamina, né? Hoje sabe-se que não é somente a dopamina, tem a serotonina, tem a noradrenalina, outras envolvidas, mas a principal é a dopamina. E, como eu falei, ela pode ser genética, né? Um envelhecimento precoce das células que produzem a dopamina no nosso cérebro. Nós sabemos, doutor, assim, que nossos neurônios eles têm que fazer a liga, a conexão, isso. Enfim, né? A sinapse, né? A conexão. Exatamente. E a dopamina, o que ela faz? Qual é a função da dopamina nesses neurônios que a gente tem? A dopamina, entre os vários neurotransmissores, que são os mensageiros do cérebro, né? Ela tem as funções, basicamente, de controle de movimento e também da questão do prazer. Uhum. Então, é muito comum que o paciente parkinsoniano também tenha um quadro depressivo, né? Como ela falou, a esposa do paciente no relato falou, o paciente não quer sair de casa, ele tem vergonha, muito por causa dessa questão do prazer relacionado à dopamina. Quando a gente percebe, doutor, o Parkinson, né, a gente logo pensa tremedeira, mas a gente viu no conceito aí que não é só tremedeira, né, o tremor, né, o movimento, é um deles, existem outros, mais 3 pelo menos, são 4. Exatamente, é importante deixar claro que tremor não significa Parkinson e nem Parkinson significa só tremor. Além do tremor, que é bem característico, a gente tem a rigidez, tem a bradicinesia. O que é essa rigidez? A rigidez é o paciente que começa a relatar como travado. Né? Eu estou travado, lentos. Eu estou duro, eu tenho uma rigidez bem característica do Parkinson, que no exame a gente detecta, chama rigidez em roda dentada. Né? O braço ele vai travando.
Ou seja, a pessoa faz não assim consegue, normal. não tem Isso a amplitude gente de movimento faz, o professor normal. com Parkinson vai travando Vai o movimento, travando, né? Vai por parte, vai segmentando. Assim. Exatamente. Então essa é a rigidez, a outra. Essa é a rigidez. A outra é a bradicinesia, que é a lentidão. Né? O Parkinson, muitas vezes, a gente faz o diagnóstico quando ele entra no consultório. Né? É aquele paciente que leva muito mais tempo para se dirigir até a cadeira. Entendi. Né? E, além disso, o quarto que foi recentemente adicionado, o último, que é a instabilidade postural. O parkinsoniano ele tem uma grande dificuldade de se manter de pé. Agora, o doutor Jefferson, eu estava estudando sobre o tema, assim, um dos testes que se aplica é o movimento, não é o do Chaves, não, gente, viu? Mas é o movimento, se a pessoa consegue fazer esse movimento rápido, etc. A pessoa com Parkinson não consegue, como é que é, doutor? Assim? Até por essa rigidez, como a gente falou, né? A amplitude do movimento está reduzida, né? Então ele não consegue abrir e fechar a mão de forma mais rápida e os dedos também. Então é um dos vários testes que a gente usa. Então porque a gente vê, como é que se manifesta, doutor, assim, como é que se manifesta a questão do temor, do nada? Porque existe, por exemplo, a pessoa que, a gente já abordou aqui o tema do alcoolismo, etc., enfim, a pessoa que a vida inteira ingeriu o álcool, ela também, ela tem esses movimentos de tremedeira. Então, é por isso que o senhor falou assim, nem toda tremedeira é Parkinson, né? Porque existem outras causas, né? Sem dúvida. A pessoa que levanta muito peso, etc., lá com a rigidez da musculatura pode tremer também. Né? Medicações, por exemplo, excesso de café dá tremor, né? Entendi. O principal tremor que a gente tem no consultório hoje é o tremor essencial, que é esse, o tremor da ansiedade, do excesso de café, do sono mal dormido, até da falta do álcool que o paciente alcoolista está sentindo, mas é bem diferente, é um tremor mais fino, simétrico, mais rápido. O parkinsoniano ele é mais assimétrico, num tremor de uma amplitude um pouco maior. Agora, sempre começa a tremedeira aqui, doutor, nas extremidades, nas mãos, nos pés, como é que é? Não necessariamente. Tem parkinsoniano que relata, às vezes, o tremor de mento, a mandíbula começa a tremer. Né? Pode ser nas pernas, caracteristicamente até por uma questão de percepção, no café, na hora de tomar o café, na hora de abotoar uma camisa. Você tem dificuldade? Doutor? Tem dificuldade. Então, o primeiro relato normalmente é dos membros superiores. Começa do nada, é involuntário, doutor? Assim, a pessoa do nada começa a tremer, como é que é? Sim, e também tem o tremor de repouso. Muitas vezes o paciente está vendo na televisão, não está percebendo, e o paciente relata, né? Então, é bem característico nesse sentido. Tremor de repouso e também na hora de tomar um café, de abotoar uma camisa. Eu estava vendo alguns vídeos, doutor, assim, parece que a pessoa que começa a tremer, parece assim que vai contar o dinheiro, contar moedinha, doutor, assim, começa assim com esse movimento. É o tremor de contar moeda, né? Assimétrico, de um lado assim, só, né? Não é um tremor tão rápido como o tremor do café, por exemplo, tremor essencial, mas ele tem uma amplitude maior. Isso vai aumentando a intensidade, doutor? Trata-se de uma doença degenerativa progressiva, ou seja, os níveis de dopamina vão se tornando cada vez menores e a tendência, diferente de outras doenças, é que os sintomas evoluam. Não quer dizer que o paciente obrigatoriamente vá piorar. O objetivo do tratamento é justamente esse. A gente viu, doutor, a gente se comoveu aí, né? O Papa João Paulo II, né? Sim. A reta final de sua vida, a gente viu assim o estágio, né, da evolução do Parkinson, ou seja, a gente viu o esforço. Doutor, ele se encurvava, isso é característica da rigidez, a pessoa Sim. vai se encurvando, vai ficando assim, não consegue mais, né, ter aquela posição ereta, como é que é? Ele tem uma alteração da marcha, né? O parkinsoniano, por essa instabilidade postural, ele tem uma alteração no seu centro de gravidade. Então, o paciente tem caracteristicamente uma marcha com a base alargada, né? As pernas se abrem um pouquinho e ele se curva instintivamente para frente para tentar alterar ali o seu centro de gravidade. Entendi. Já nas fases um pouco mais avançadas. Agora, o Dr. Jefferson, o fato de como é que eu sei que eu tenho Parkinson? Eu tenho que esperar ela se desenvolver ou eu posso ter um diagnóstico, tem algum exame que possa antecipar para, cuidado, lá na frente pode desenvolver, ou de repente a pessoa que fuma, que bebe, etc., pode também? Como é que é? Esses fatores externos aí. O diagnóstico é basicamente clínico, ou seja, não depende de um exame complementar para confirmar. A dopamina, como a gente conversou aqui, ela é um neurotransmissor. Então, infelizmente... Ela vai dar liga aí nos neurônios, a sinapse aí, né? Exatamente. Infelizmente, a gente não tem como mensurar isso através de um exame de sangue, por exemplo, né? Então, normalmente são solicitados exames complementares na investigação,
para excluir outras causas, como, por exemplo, um tumor, um AVC. Mas o diagnóstico é clínico, ou seja, vai ser dado de acordo com a história do que o paciente apresentar e pelo exame físico do médico. E não tem hoje um medicamento, eu vou na farmácia, vou receituário médico, vou comprar aquelas pílulas de dopamina, isso não existe? Existe, a levodopa é uma das bases do tratamento. Ela vai repor aquela dopamina que está faltando, mas não é 100%. Entendi. Né? Porque uma vez que a doença vai progredindo... É progressiva, degenerativa, ou seja, é como aquele fio, né, que a gente tem no telefone, no computador, é o fio que vai fazer a conexão, lá dentro tem o cobre, etc., vai passar a corrente elétrica, é como vai desencapando aquele fiozinho que tem por fora, doutor, a dopamina, o processo degenerativo vai desencapando aquele fiozinho? Na verdade, a dopamina é como se ela passasse por dentro do fio. Por dentro, a corrente elétrica. É como se fosse um transporte, Entendi. que ela vai passar de um neurônio para o outro. E uma vez que essa substância começa a faltar, esse impulso nervoso começa a ser falho. Entendi. E aí vem o tremor, a rigidez e tudo mais. Entendi. Gente, hoje o assunto é sobre Parkinson. Eu quero perguntar para você, você tem alguma pergunta? Você conhece alguém que tem alguma dúvida? De repente você sente que começou já umas tremedeiras involuntárias, conhece alguém que tem isso? A gente quer ajudar. Hoje, se tem alguém nesse planeta, gente, ele é neurocirurgião. Se tem alguém que faz aquelas cirurgias, microcirurgias no cérebro, está aqui ele hoje, viu? Então, se dispôs a vir aqui, entrar na sua casa para nos esclarecer tudo sobre esta realidade, viu? Nós temos alguma pergunta aqui do povo nas ruas, diretor, né? Vamos soltar algumas perguntas aqui, temos alguma lá. Vamos lá, então. Meu nome é Tânia. Eu gostaria de saber se o mal de Parkinson ele tem cura? Doutor, a pergunta que todo mundo quer saber. Eu já vou antecipar que falar de cura na medicina é um pouco delicado, né? Enfim, delicado. Cura ainda não, né? Cura ainda não. Porém, tem tratamento de como retardar o processo. Acertei, doutor? Certíssimo. Tânia, infelizmente a cura é o que vem sendo pesquisado aí a cada dia, né? Todo mundo. Mas tem tratamento. Isso que deve ser reforçado. O fato de não ter cura ainda descoberta não quer dizer que o paciente... Está condenado. Está condenado, que ele não vai ter qualidade de vida. Né? Ele pode ter suas atividades, passear, viajar, trabalhar, desde que ele tome todas as medidas necessárias. E ter essa vida social, não é um atestado de morte, né? Não é uma condenação, né? Não é condenação. É, acima de tudo, tem tratamento, descobrindo a tempo, assim, tem como retardar, assim, e tem toda a medicina que está a favor, viu? Mais um povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Oi, eu sou o Newton, de Campinas, e eu gostaria de saber se existem meios a gente se prevenir contra a doença de Parkinson. E aí, doutor, prevenção, já vou antecipando alguma coisa assim, né? Cuidado com a bebida, cuidado com o cigarro, estilo de vida, enfim, atividade física, são maneiras, assim, memória, etc., exercício para memória, isso faz parte, né, doutor? Sem dúvida. Os mesmos, Newton, né? Os mesmos fatores de risco que a gente tem para a doença cerebrovascular e para a doença cardiovascular são os fatores de risco do Parkinson, né? Então, ter uma alimentação ao máximo saudável, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo, né? Tá sempre ativo, tá sempre em atividade, né? Evitar o comportamento depressivo. É isso, não tem remédio, não tem aquela pílula que você tem que tomar para evitar. E nada de querer esconder a pessoa, né, doutor? Exatamente. Fazer com que ela seja importante, ela tenha o seu valor, enfim, mas acima de tudo, fazer a sua parte, no sentido de tratamento certo, exercício, etc., tremedeira, vamos fazer fisioterapia, vamos mexer esse corpo, vamos fazer a musculatura trabalhar para evitar esses movimentos mais abruptos, viu? Gente, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu quero começar a ler a sua pergunta, fazer a sua pergunta aqui, doutor Jefferson, viu? Vai ligando, afinal de contas, estamos ao vivo, estamos no ar, para o Vídeo Saúde, que é seu. E por ser seu, gente, volta já só para você.